Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Estamos conversando hoje no programa Perfil. Nós estamos conversando com Jéssica Macedo. Pedro Erlon, nosso expert em condomínio. O que dizer mais, o que saber mais sobre Jéssica Macedo, a nossa convidada especial? Vamos lá, Carlos. Estamos de volta com o Condomínio em Foco. Bem, Jéssica, nós aqui queríamos entender como é que funciona a relação de uma síndica profissional que tem toda uma equipe, um staff, mas como é a sua relação hoje, por exemplo, com os conselheiros dos condomínios, né? É uma pergunta delicada, não precisa, claro, citar nomes, né, nem nome de condomínio, mas a gente queria saber se você já passou situações delicadas, situações de conflito que você teve que reverter. Porque os conselheiros, né, em sua grande maioria, são condôminos, né? Não existe ainda, pelo menos eu desconheço, a função de conselheiro profissional. Isso, né? Parece que no Sul já está se ensaiando alguma coisa, olha, né? Só. Que interessante. É tema para outro programa, né? Mas me diga como é que a Jéssica atua com os conselhos. Eu realmente procuro, Pedro, sempre estar bem alinhada. O conselho, eu sempre digo que ele é o termômetro da comunidade. Então, de fato, se você tiver um alinhamento com o conselho, ele entender que aquela programação, aquelas demandas, a forma como você pensa em resolver os problemas e está compatível com o que eles também pensam, geralmente você vai ter um sucesso ali também de aceitação e aprovação perante os moradores. Mas é natural alguns conflitos surgirem. Eu, particularmente, já passei, sim, por alguns mais cabeludos, a ponto de fato, a gente ter que se posicionar, inclusive se posicionar de que eu sou a síndica. Então, caso aquele conselheiro, porque muitas vezes a gente passa por isso, né? Às vezes é um subsíndico que está ali com o sentimento interno de ser síndico ou um membro do conselho da mesma forma, e eles se utilizam disso para atrapalhar. Então, é importante a gente, como síndico, ter uma visão muito estratégica para a gente também enxergar isso. Comigo aconteceu e eu enxerguei dessa maneira, porque eram situações que a gente precisava fazer programação de serviços e o conselho, um membro, no caso, atrapalhando um pouco, colocando vários entraves, apesar de tudo ter sido muito bem esclarecido, tanto em contratações, valores de contrato, enfim, não havia mais nada que realmente estivesse ali para ser resolvido. Então, a gente começa a perceber que é uma resistência injustificada. Eu sempre uso isso também, até dentro da minha equipe. Olha, observem se é uma oposição que faz sentido ou é uma resistência injustificada. Existe essa diferenciação. Então, de fato, se posicione e, até se for o caso, leve isso para uma assembleia. Não precisei, porque é importante você dar publicidade a certas coisas. Sim. É claro que a gente, como síndico, tem que evitar o conflito, porque não é bom para ninguém. E é muito importante que você tenha um conselho muito bem alinhado com você. Mas, se for o caso de não conseguir resolver isso, convoque uma assembleia para dar ciência aos demais moradores, né? Mas eu acho que com jeito, com informação, com segurança, né, do conteúdo, quando você realmente domina aquilo que você faz, é natural que os outros membros acabem se posicionando a seu favor e aí você consegue quebrar aquela resistência, né, daquele membro que está injustificadamente querendo atrapalhar. Uma comunicação eficaz, né, uma relação realmente pertinente, né? Exato. Aí essa confiança acaba acontecendo, o engajamento também fundamental. Como a gente sempre fala, né, Carlos, uma comunicação clara, eficiente, ela ajuda muito, porque você sempre se antecipar, você dá publicidade, você compartilhar as situações existentes, o que você já está planejando fazer, isso ajuda muito a você evitar ali um conflito pela falta de informação clara. Isso nos leva a pensar em regimento interno, né, Pedro? O que se considera fundamental na sua condição de advogada condominial, né, de síndica profissional, de gestora que tem expertise na área, ok? O que se considera fundamental no regimento interno de um condomínio para que ele seja bem administrado, Jéssica? Eu
enxergo, entendo na prática, já passei por essas dores, um regimento ele precisa ser muito claro das regras das áreas comuns. Eu sempre digo isso. Tente trabalhar ao máximo sem generalismo, porque às vezes um regimento que é muito genérico, é muito geral, sem ser muito específico, de acordo com as características que o condomínio tem, ele vai dificultar a sua atuação. Vou dar como exemplo, porque às vezes fica fácil para quem está nos ouvindo entender na prática. Muitas vezes você tem, por exemplo, uma área comum de uma churrasqueira, e você não é claro em relação aos horários de funcionamento, se pode, se não pode som, se os presentes ali podem se deslocar para outras áreas, ainda de trajes de banho. Eu sou amigo do síndico, eu posso ficar até 3 da manhã? Perfeito, entende? É isso. Exatamente. Pode, eu não vou fazer barulho, tem isso também, né? Eu não vou fazer barulho, não, só quero aqui, conversar. Só quero conversar, mas às vezes depende. O regimento diz que é meia-noite, e aí? Exato. Então, a gente tem regras que precisam ser objetivas e claras, expressas, para que você evite problemas. Eu posso compartilhar até um problema que eu estou vivendo hoje em um condomínio, que é de um regimento interno, é um condomínio de casas, e a gente prevê lá a proibição dos quadriciclos, triciclos, e aí me trouxeram e similares, ou seja, uma carga bem genérica. Patinete. Perfeito, olha, exatamente. Esses elétricos a mentalidade do síndico, já sabe, tá vendo? E aí? Exato, Pedro. Aí eu comecei a ter esse questionamento, Carlos. Mas veja bem, patinetes elétricos e o bendito do Fapinha, porque o Fapinha é o que é objeto de discussão. Opa, o que é o Fapinha? O Fapinha é aquele carro que ele é projetado como para crianças. Só que ele atinge, pequenininho. Menino. Só que ele atinge até 60 km por hora. Então imagina uma criança de 12 anos dirigindo. Pode. E o perigo, porque um carro maior, ele não vai enxergar esse carro menor. Exato. Às vezes, por nós termos ali uma logística de um condomínio residencial, é muito natural que as crianças brinquem atravessando de uma rua para outra para ir para uma praça. Então, se ele atropela uma criança, ele muito vai pegar complicado. Um coleguinha na casa dele. Exatamente. Tem uma dinâmica que só a gente conhece. Inclusive por conta das repercussões. E eu até falo, eu não quero nem entrar nisso, gente, mas é a minha preocupação mesmo, direta, com a segurança. Então, entrou essa discussão, foi trazida à baila, porque muitos defendem, mas então os similares não entra. Inclusive, eu precisei pedir um parecer jurídico. Esse similar aí matou. Matou. É sobre isso que eu falo. Vamos evitar o generalismo. Fica entre a cruz e a espada. Exatamente. São as chamadas fórmulas gerais do direito, né? Dizendo, você coloca... Código Penal traz isso, né? As condutas entre outros ali como se fossem similares. Mas, olha, isso é muito capcioso para um regimento interno. Tem que especificar o máximo que puder, né? Perfeito. Por mais que você não consiga exaurir, que é muito natural, o condomínio é muito dinâmico, você vai ter situações que você às vezes não está previsto e vai usar ali por similaridade. Mas tentar ao máximo ser específico. Para fazer uma pergunta sobre essa clarificação de alguns pontos, né, que tem no regimento interno, eu vou contar uma historinha bem breve. Eu era funcionário do Banco do Brasil e saímos... Em que ano, Carlos? Em que ano? No ano de 1800, aproximadamente. E aí, nós saímos, um grupo de aproximadamente 10 pessoas, 10 ou 11 pessoas, não lembro bem, e aí nós fomos a um restaurante, self-service. E quando chegamos, sai um grupo e deixa a mesa ali com 12 lugares. Excelente para a gente sentar juntos, né? Só que ainda iríamos nos servir. O que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel ofício, 2 folhas na realidade, coloquei nas 2 folhas, né? Coloquei reservado, escrevi e coloquei em cima da mesa. Eu mesmo coloquei. E as pessoas se serviam e chegava à mesa, Marcos, e estava lá reservado, aí ninguém sentou. E aí nós, então, conseguimos sentar todos à mesma mesa, né, porque eu coloquei por escrito. Dependendo da situação, a comunicação escrita tem um poder tão forte, é como se Deus tivesse colocado lá. Tem sido usada essa prática de se colocar por escrito, né, algumas orientações em áreas comuns de condomínio, Jéssica? Como é que funciona? Sim, com certeza, Carlos. É necessário, é essencial você ter em todas as áreas um quadro com as regras. E aí eu sempre procuro fazer dentro do padrão, né, da identidade visual do condomínio, para ficar uma questão bonita, mas com as regras claras e as principais regras. Então, horário, quantidade de pessoas, se pode alimento, bebida, se não pode. Lógico, aquelas regras de reforço, de cuidado com aquela área comum, porque às vezes como eu também uso aquele jargão, é o óbvio que precisa ser dito. Exato, sempre. Você precisa dizer, né? Cuide, desligue as luzes, o ar-condicionado, enfim, mas é essencial. Perfeito. O que você colocou, Carlos, é isso. As pessoas são muito visuais. Isso. Então, você simplesmente só reforçar regras lá no regimento, as pessoas não se socorrem a ele. Tem que estar distribuído pelo condomínio, de fácil visualização, todas essas regras. Portanto, se no seu condomínio, você que está nos assistindo aqui, não tem por escrito,
Olha a experiência da Jéssica Macedo, ela que é a nossa perfil de hoje. Coloque por escrito que faz um efeito muito grande, não é isso, Pedro? É isso, Carlos. E a gente falou de como a Jéssica lida com os conselheiros, mas como é que a Jéssica lida com aqueles condôminos que são do contra pelo contra, né? Não é pessoal, mas tem condômino que ele é contra tudo, né? Inclusive como ele mesmo, se for preciso. Como é que você lida com esse tipo de condômino que a conduta dele realmente é de tumultuar a assembleia, tumultuar a gestão, esses grupos de WhatsApp, né? Que são polêmicos. Como é que você lida com esse tipo de condômino? Olha, eu sempre brinco, até nas minhas redes sociais eu falo, né? Palavra de ordem. Então, a palavra de ordem, equilíbrio emocional. Perfeito. O síndico é a primeira pessoa que tem que dar o exemplo e a gente tem que começar por esse equilíbrio. Agora, a gente não pode ser omisso. Diante dessas situações, nós temos que nos posicionar. E aí eu sempre vou para o diálogo. Eu sou uma pessoa e toda a minha equipe, a gente prega muito isso. A empatia, o diálogo, mas a depender do nível da resistência da outra pessoa, aí simplesmente a gente parte, de fato, para uma notificação por escrito, dependendo da situação em que cause. Mas a resistência, como você pontuou, Pedro, muitas vezes a gente quer fazer alguns projetos, algumas melhorias, a pessoa é sempre do contra, a pessoa só critica, nada está bom. A gente precisa executar serviços no condomínio. Eu passei agora por uma situação semelhante. Era necessário fazer um serviço no piso e não tem como fazer sem interditar. E aí a moradora ficou assim muito transtornada pela interdição. A gente compreende, eu sei que é um transtorno, é um aborrecimento, mas se eu não tiver esse entendimento por parte do meu morador, dificulta o nosso serviço. Não existe a melhoria sem passar pelo processo. Exato. Tem que ser feito pelo processo. E o processo é necessário que alguém abra a mão aqui e acolá para o bem comum, para o bem maior. E aí os outros moradores acabam se envolvendo nessa temática, principalmente quando vai para a história do grupão, grupo aberto de WhatsApp. E quando esse morador assim tem uma infelicidade de se posicionar e os demais entendem que é por uma intolerância, porque a síndica está tentando fazer o melhor, geralmente eles se posicionam. Eu sempre digo isso, o grupo de WhatsApp é polêmico, mas quando ocorre, eu sempre digo, olha, deixa que o fogo, ele se abafa por si só. Perfeito. Pessoa quando quer tumultuar, se você faz um serviço de qualidade, de excelência, você é comunicativo, você está em constante comunicação com seus condôminos, eles vão lhe defender naturalmente, porque não é defender a Jéssica síndica, eles defendem a gestão, eles defendem um bom trabalho, que porque eles vivem aquele bom trabalho no dia a dia. A Jéssica participa desses grupos de WhatsApp, a Jéssica responde esse condômino que realmente, às vezes, nem merece a resposta, mas como é que funciona essa dinâmica? Você responde, atende, ou quando vê que não tem cabimento, realmente você cessa essa comunicação informal e vai para a comunicação formal. Não participa do grupo, como é que funciona? A gente, olha, na empresa da JM, a gente tem realmente uma regra, mas como toda regra há exceções, mas a gente tem uma regra que nós não participamos de grupos abertos de moradores. Nós criamos os grupos de avisos, porque é um grupo que a gente consegue controlar, ele vira um mural realmente de comunicação formal, e é mais fácil para a gente controlar. Mas existem outros condomínios que, por exemplo, situações de implantação de condomínio, aquele início, a gente precisa ter um contato mais direto, porque são muitas dúvidas que esses moradores têm e depende também da quantidade. Nós, da JM, trabalhamos com a quantidade relativamente reduzida de apartamentos, pelos perfis de condomínios que nós atuamos. Então, é mais fácil controlar. Certamente, numa realidade aí de 90, 100, 200 apartamentos, eu acredito que é quase inviável você participar de grupo aberto. Mas aí, na nossa realidade, o que a gente faz? Aqueles grupos que são ainda abertos, a gente coloca algumas regras. Então, dependendo da comunicação, a gente chama essa pessoa para tratar com a gente no particular. E aí, se for o caso, sabe, Pedro, de aquele morador que colocou alguma queixa, alguma reclamação, a gente sempre vai buscar responder. Se a gente participa de um grupo aberto, necessariamente a gente responde. Claro. A gente tem que dar esse feedback, porque é algo que a gente se preocupa muito. Esse retorno, para mim, ele é primordial. O morador, ele precisa se sentir ouvido, né? Ele precisa se sentir valorizado. Então, ele está realmente no centro da JM, e aí tudo que a gente puder fazer para o bem-estar, vamos. Mas, quando passa do limite, já demos o nosso posicionamento, há uma insistência injustificada. Tem morador que não se contenta, né? E ele quer continuar eternamente naquela discussão. Aí é onde muitas vezes entra aquilo que eu falei há pouco. Os outros moradores meio que tomam partido e começam a se posicionar. Olha, mas isso já foi informado. Olha, o síndico já posicionou que está fazendo o serviço, ele vai dar um retorno assim que possível. E aí ali a gente para. Vai uma contribuição aqui técnica, né, para a comunicação em reuniões, e às vezes nós temos a reunião no WhatsApp. É verdade. Estão reunidos, reunidos ou reunidos.
E aí é lembrar que os problemas estão no passado, as soluções estão no presente para o futuro. Acontece que às vezes os problemas estão sendo solucionados, em vez do condômino, por exemplo, falar no presente, fica voltando ao passado. Não funciona, não existe. É uma discussão eterna que não tem fim. Já está acontecendo a solução. Isso. Não é? Então, só para lembrar os nossos espectadores e nossos rádio ouvintes dessa questão. Então, problemas são no passado. Já está havendo a solução, isso é do presente para o futuro. Não adianta voltar para o passado, porque já foi. Exatamente. E só vai conturbar a reunião, seja online, seja uma reunião presencial. Perfeito. E atrapalha muito, porque você tem um gasto de energia desnecessário. Exatamente. Ao invés de você evoluir. E aí entra realmente o posicionamento de um síndico preparado. Perfeito. Porque você vai passar por isso. Já digo, quem se vê como gestor, tem um sentimento de entrar nessa carreira, sim, é muito boa, mas você terá que se posicionar. E nesse momento é essencial você ter esse autocontrole e de você saber, porque você é um líder, então você vai ter que conduzir aquela conversa. E se você deixar, realmente, esse condômino, ele fica num loop infinito, naquela mesma temática e atrapalha tudo. Solução para o síndico profissional que está nos assistindo. Use de novo a paralinguagem, ok? Ok, obrigado pela sua contribuição. Esse problema já está sendo resolvido. Vamos em frente. Gratidão. Ponto. Perfeito. Carlos sempre... Falou de novo, repete. Falou o nosso mestre. Isso. Vai, né? Eu tenho expert em economia, tenho expert em comunicação, né? Expert em sindicatura profissional e assim por diante. Exatamente. Tudo são estratégias, né, Carlos? Isso. A comunicação, ela tem que ser estratégica e você usa justamente de argumentos de habilidades para você conduzir. Eu sempre digo isso também. Perfeito. O síndico, ele tem que ter essa habilidade de gestão de pessoas, de poder de persuasão, de ser um líder nato. E de leitura, né, da situação. Tem que ler bem a situação. Exato. E assembleias, né? Vamos falar de uma coisa boa, assembleia. Eu quero que você relate aqui, não se exima, mas fale. Já teve assembleias assim, espinhosas, complicadas, delicadas? Cite aqui pra gente algum momento que a Jéssica teve aí nessas assembleias, que não são poucas. Primeiro, são quantas assembleias por semana? A gente tem, às vezes eu tenho uma sequência de assembleias de segunda a quinta à noite. Até porque dentro da equipe eu procuro estar ao máximo presente, ainda que sejam assembleias de outros síndicos da minha empresa. Não dá nem para se recuperar, viu, Carlos? Não dá. Já tem que ir para a próxima. E às vezes eu prefiro, eu coloco, às vezes eu pego uma semana intensa, aí a outra semana eu dou uma equilibrada e assim nós vamos. Porque dependendo do tema, é importante eu estar presente, às vezes por um apoio. E uma dessas assembleias espinhosas foi exatamente assim. Foi uma assembleia que era de eleição, era prestação de contas, aquela do ano, né? Nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária, onde a gente tinha que fazer a prestação de contas, a eleição de todo o corpo, síndico, subsíndico e conselho. E nós já tínhamos o contrato de sindicatura nesse condomínio. E nós estávamos bem cotados para uma reeleição. E houve um outro morador que se habilitou, sem problema nenhum. É muito interessante quando os moradores eles se envolvem também, né, na vida do condomínio, mas a maioria ali tendia para ainda querer continuar conosco, pelo bom serviço que estava sendo desempenhado. E no desenrolar ali da Assembleia, houve um certo tumulto, justamente no momento da votação, quis invalidar algumas procurações, alguns documentos, e que não era bem assim. Então, nesse momento, a gente faz uma análise, a gente faz uma orientação. Como eu falei, a gente não é advogada, tem um conhecimento, eu compartilho esse conhecimento, inclusive outros moradores que também são da área, compartilharam e houve aquela comoção do próprio público em resistir. Não encerra. A gente querendo encerrar para querer adiar a Assembleia. Então, assim, gerou aquele sentimento de imposição. E que isso não é legal. Perfeito. Hoje as pessoas, naturalmente, têm um senso de conhecimento, né, uma formação técnica que não permite mais engolir, não se coloca a goela abaixo de ninguém. Perfeito. Né? As pessoas têm um conhecimento e, diante disso, começaram a se posicionar. Realmente foi uma situação constrangedora, mas que a gente foi guiando, segurando aí, mais uma vez entra o poder do síndico, porque até aquele momento, em paralelo com a administradora, o equilíbrio emocional, o conhecimento técnico, que é essencial, porque é o conhecimento que te dá base e autoridade. Para que você fale, olha, o caminho é esse aqui, vamos manter na linha da legalidade, para a gente não ter nenhum outro problema. E, posteriormente, nós, de novo, solicitamos um parecer técnico do jurídico, né, para que pudesse se posicionar a respeito. E aí foi tudo devidamente esclarecido, mas foi conturbada essa assembleia. É animado. Mais uma pergunta, Jéssica.
interessante, né? Como você realiza a seleção e contratação de prestadores de serviços? Este é um processo de avaliação, como é que funciona exatamente para você respondendo, vai com certeza inspirar, né, Pedro, os nossos ouvintes. Quais as recomendações? Isso. A gente sempre busca uma indicação do mercado. É sempre importante você ter acesso ao acervo, né, técnico desse prestador, quais clientes ele já atendeu, principalmente se for segmento condominial. Sim. Você trocar uma conversa de indicação com outros síndicos, porque quem de fato tem um know-how ali para avaliar. Sim. E você ter muito cuidado, muita cautela. Eu sempre falo porque, assim, além de sobrar para você depois, se for um serviço mal feito, porque vai ser uma dor de cabeça dobrada para você resolver, existe muito essa problemática na negociação, né? De você não ser levado a aceitar algum dinheiro, algum incentivo, para você dar algum direcionamento em contratações. Uma indicação muito insistente de algum condomínio, não é? Se mantenha, se mantenha imparcial. As contribuições dos moradores são muito bem-vindas. Sim. Inclusive, a depender da situação, você pedir em grupo, você compartilhar mesmo no particular, tudo bem. Mas sempre que vier uma indicação, faça um filtro. Veja realmente se essa pessoa entregou já um bom serviço no segmento condominial. Não sei se foi o Pedro que falou, Pedro Erlon, de um morador, condômino, que tinha uma ótima empresa em alguma área, né? E foi, parece que, selecionada, porque realmente era uma ótima empresa, ele fez um bom preço, as pessoas confiavam nele. Ele entregava um bom serviço, então, sim, aí... Sim, por que não? Pode acontecer também, né, Pedro? Se tiver excelência, se tiver referência, eu acho que referência é a palavra, né? Isso, referência. Agora, quando aquele condômino quer porque quer aquele contrato, né, e às vezes sem a menor capacidade, sem know-how, sem experiência, sem técnica, aí é um risco total até para ele mesmo. Perfeito. Eu já estive em assembleia, eu presenciei esse fato, de um condômino dizer, eu vendo meu apartamento, eu não tenho dinheiro para fazer a obra, mas eu vendo o meu apartamento e eu vou dar minha vida nessa obra. Isso é loucura. Isso é loucura, né? Desarrazoado, né? Exatamente. Então, como a Jéssica bem frisou, os condôminos percebem esse risco já. Já não é mais como antigamente, Carlos. Hoje o condômino ele já tem um filtro bem melhor, né? Isso. Perfeito. Pois é, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né, Pedro? Né, Jéssica? É verdade. Estamos, então, iniciando o encerramento do programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Chegou o momento, Jéssica, do Se Vira nos 30. Então, gostaríamos que você fizesse suas considerações finais em 30 segundos. Desde já, muito obrigado pela sua participação riquíssima aqui no programa Condomínio em Foco. Eu que agradeço e eu encerro realmente falando aqui rapidamente, né? Hoje não é mais Jéssica Macedo, é JM, Sindicatura Profissional, que é um grupo de síndicos formados com a base de gestão específica na JM, mas que a gente tem um valor comum, que é desse compromisso de entregar a excelência com transparência, com esse compromisso diário, que não é fácil, mas ele é renovado, de fato, dia a dia. E que sirva a minha história, né, que possa inspirar outras pessoas, porque mercado tem, mas tem para quem quer se capacitar e quem tem compromisso de entregar um serviço de qualidade. A sindicatura não é para aventureiros, os condomínios, eles cobram, eles exigem, o valor é alto, né, para que você entregue, de fato, dê esse retorno para aquele condômino que dê um voto de confiança. Perfeito. Então, mantenha a excelência e há esse mercado, explore, mas com muito compromisso. Hoje foi o programa Condomínio em Foco, perfil de Jéssica Macedo, que esteve aqui conosco, advogada, especialização em direito imobiliário e fundadora da JM Sindicatura Profissional. Considerações finais do nosso especialista em condomínios, síndico profissional e gestor de seguros prediais, Pedro Erlon. Eu queria deixar uma mensagem a todos, né, dizer que realmente ser síndico profissional é se tornar guardião do coletivo, né? Então, ouvir a trajetória da Jéssica hoje nos fez entender que o profissionalismo, a sensibilidade caminham juntos, né? E a capacitação, e como dizemos, não somos aqui inimigos do síndico condômino, mas somos a favor do síndico capacitado. Perfeito. Reflexão, ser exemplo é se tornar uma referência na qual as pessoas possam se espelhar e possam seguir em uma jornada similar. Inspire-se em bons exemplos para ser um vencedor. Carlos Conce, em comunicação, persuasão e marketing pessoal. A apresentação desse jornalista Carlos Conce, do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos. Encerramos assim o programa
Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia desta terça-feira. Até a próxima terça, às 15 horas, com as melhores informações do Brasil para a boa gestão de condomínios. Fiquem com Deus e fiquem também com o repórter CBN.